uma aula de ciências. Quem está falando é o professor Rodrigo Henrique e o tema de hoje é hereditariedade. Você vai encontrar esse assunto no seu livro 1, módulo 4. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de hereditariedade e conhecer um pouquinho sobre Mendel. Nas próximas aulas, a gente dá continuidade a esse módulo. As habilidades que nós devemos desenvolver nessa aula são as seguintes: associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Além disso, discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Nosso objetivo, então, é desenvolver essas habilidades no que diz respeito à genética e à hereditariedade. Inicialmente, nós temos que entender o conceito de hereditariedade, né? A genética é um ramo da biologia que vai estudar como as características são transmitidas entre os indivíduos. Além disso, através da genética, nós vamos compreender a atuação do DNA através dos genes, tá? Então, esse é o objetivo: estudar como as características são transmitidas através dos genes de indivíduos para indivíduos. Nessa figura, nós estamos vendo crianças com diversas características e é para começar o nosso estudo analisando essa foto, né? Então, o nosso DNA, ele guarda informações a respeito das nossas características. Tem uma grande variedade dessas características que são expressas a partir do DNA, por isso dessas combinações bem diversas, no que diz respeito à cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, tipo sanguíneo, entre outras características. É necessário a gente compreender, para o estudo da genética, da hereditariedade, o conceito de cromossomo, DNA e gene. Eu gosto de tratar o DNA como sendo um grande livro de receitas, tá? O DNA está no núcleo das nossas células, ele guarda várias informações a respeito das nossas características. Sendo um livro de receitas, é como se ele possuísse, né, páginas nesse livro. E essas páginas contendo receitas nós chamamos de genes. Então existem várias páginas, vários genes no DNA, que é um grande livro de receitas, guarda as nossas informações das nossas características. O DNA na célula, geralmente, ele está associado a proteínas. Então, ele fica muito organizado quando ele se associa a essas proteínas e ele passa a ser chamado de cromossomo, tá? Então, o DNA possui vários genes, que são informações genéticas a respeito das nossas características, e ele, associado a proteínas, ele se torna muito organizado, sendo chamado de cromossomo. Alguns conceitos importantes também que a gente precisa trabalhar é o conceito de genótipo e fenótipo. O genótipo é a constituição gênica do indivíduo, são os genes que ele possui. O fenótipo é a expressão dessa informação genética, tá? Então, por exemplo, no DNA tem a informação genética para determinada proteína que vai lhe conferir uma certa cor de olho. Então, a constituição gênica, o gene presente lá no DNA é o genótipo. A cor de olho sendo expressa é o fenótipo, a característica sendo manifestada. Mas o fenótipo, conforme você pode perceber aí no esquema, ele também depende do meio ambiente. Então não é apenas a manifestação do genótipo, é a manifestação do genótipo associada a fatores ambientais que vão determinar o nosso fenótipo. Algumas características sofrem mais influência do ambiente do que outras, tá? Apresento para vocês, então, Mendel, pai da genética. Mendel foi um monge agostiniano que se interessava, observava muito a respeito das ervilhas, né, dentre outras plantas, outros vegetais, e ele tinha uma curiosidade, saber como as características eram transmitidas. Ele optou por usar nos seus experimentos, nos seus estudos, as ervilhas, porque elas tinham características que beneficiavam esse estudo, como, por exemplo, ciclo de vida curto e rápido, as características eram facilmente distinguíveis. Isso tudo propiciou a escolha das ervilhas por Mendel nos seus estudos da genética básica. O Mendel iniciou seu estudo observando apenas uma característica por vez nas ervilhas. Então, vamos começar analisando a cor de ervilha. O Mendel descobriu que as ervilhas podem ser verdes ou amarelas. Então, ele pegou uma ervilha verde, cruzou com uma amarela, de linhagem pura, e ele obteve, a partir dessa geração parental, na primeira geração F1, 100% de ervilhas amarelas. Posteriormente, ele pegou essas ervilhas amarelas da F1
e fez o cruzamento delas. Ele obteve na F2 3 ervilhas amarelas e uma verde, 75% de ervilhas amarelas e 25% das verdes. Ele percebeu então que, através desses cruzamentos, a cor amarela da ervilha era dominante em relação à cor verde, tá? Então, na genética existem características que são dominantes e outras são recessivas. Nesse caso, a cor amarela é dominante e a verde é recessiva. Para representar os genes, né, que são as receitas para essa cor da ervilha, seja verde ou amarela, você tem que escolher a inicial da característica recessiva. Nesse caso, a característica recessiva é a verde. Logo, nós vamos escolher a letra V para representar os genes que diz respeito à cor das ervilhas. Mendel também descobriu que são 2 genes, 2 fatores que estão relacionados a cada característica. Logo, nós vamos ter que usar 2 letras para uma característica. Vale lembrar que Mendel ele não chamava o gene, e sim fator. Ele não tinha conhecimento da nomenclatura de gene. Então, as ervilhas amarelas têm que ter pelo menos um Vzão, um V maiúsculo, já que elas são dominantes. E as verdes, 2 Vzinhos, 2 Vs minúsculos, tá? Então, Vzão, Vzão é uma ervilha amarela de linhagem pura. Vzão, Vzinho é uma ervilha amarela, só que heterozigota, híbrida. E o Vzinho, Vzinho é a ervilha verde. Então, aqui, ó, homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. É assim que a gente denomina, tá? Como que Mendel chegou à conclusão de que a ervilha amarela dominava a verde através do cruzamento de uma amarela com verde? Na F1 todas nasceram amarela, na F2 a maioria nasceu amarela, tá? Olhando aí por outro parâmetro mais detalhado, Mendel na geração parental cruzou uma ervilha amarela de linhagem pura com uma verde e obteve 100% de ervilhas amarelas. Percebe-se nesse quadro a formação dos gametas de cada ervilha. Por exemplo, da verde eu tenho um gameta Vzinho e outro gameta Vzinho. Afinal de contas, os gametas são gerados por meiose. Já a ervilha amarela, eu tenho um gameta contendo o gene Vzão e outro gameta contendo o gene Vzão. Para a gente escolher, ou melhor dizendo, descobrir os indivíduos oriundos desse cruzamento, nós temos que unir os gametas. Unindo esses gametas, eu tenho esse indivíduo. Unindo esses gametas, eu tenho esse indivíduo. Unindo esses gametas, esse indivíduo. Unindo esse com esse indivíduo. No total, tem 100% de ervilhas amarelas, porque todas têm pelo menos um Vzão. Vzão domina o Vzinho, amarelo domina verde. Obtivemos, então, a F1 a partir da parental. Fazendo o cruzamento entre indivíduos da F1, nós vamos ter os seguintes resultados. Então, desse aqui, eu tenho Vzão, Vzinho, desse aqui, Vzão, Vzinho. Agora a gente vai juntar esses gametas. Juntando esses gametas, Vzão, Vzão, ervilha amarela de linhagem pura. Juntando esse gameta com esse com esse, teremos outra ervilha amarela, mas de linhagem híbrida, heterozigota. Esse com esse, nós vamos ter 2 verdinhos e aqui outro heterozigoto. Então, se nós formos olhar a proporção genotípica, nós temos aí um indivíduo Vzão, Vzão, 2 indivíduos Vzão, Vzinho e um indivíduo Vzinho, Vzinho. Se a gente for olhar por proporção fenotípica, nós temos 3 indivíduos amarelos, 75% de ervilhas amarelas, e 25% de ervilhas verdes. Tá? Então, Mendel descobriu, nesse primeiro momento, a sua primeira lei, que fala o seguinte: durante a formação dos gametas, ocorre a separação do par de fatores, ou seja, o par de genes se separa na formação dos gametas, tá? E se separam de forma a formar, a dar a constituição gênica desses gametas, ok? Cada característica é formada por um par de fatores, um par de genes, que se separam na formação dos gametas. Essa é a primeira lei de Mendel. Para a gente resumir alguns conceitos que nós aprendemos, né, nessa aula, o cromossomo é DNA associado a proteínas, ele está de uma maneira condensada, organizada. O gene é a unidade fundamental da hereditariedade, tá? São fragmentos de DNA relacionados às nossas características.
O DNA ele guarda a nossa informação genética, então, a partir dos genes. O genótipo é a constituição gênica do indivíduo. E o fenótipo é a manifestação dessa característica a partir do genótipo, lembrando que tem a influência do ambiente também. Os indivíduos homozigotos são aqueles que possuem um par de genes iguais. Os indivíduos heterozigotos, um par de genes diferentes, né? O gene dominante é aquele que sobrepõe ao recessivo. O recessivo ele só pode ser expresso em dose dupla, como o Vzinho, conferindo a cor verde às ervilhas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula para dar continuidade ao estudo da hereditariedade.